eu estou nessa briga há muito tempo, não é? Desde que eu tive muito tempo fora do Brasil, inclusive exilado por causa desse tipo de questão. E quando voltei, logo tive a oportunidade de participar de um esforço de participação popular enorme que houve no Brasil, na época da elaboração da nova Constituição, chamada Constituinte. Isso nos anos de 85 até 89. E foi uma época em que nós fizemos uma enorme experiência do mesmo tipo, que foram as emendas populares para a Constituinte, em que o regimento interno abriu essa possibilidade e eu pude participar desse processo que levou 122 emendas, um total de 12 milhões de assinaturas para o Congresso, e isso determinou que a nossa Constituição pudesse ter sido chamada pelo Ulisses Guimarães, quando ele promulgou, de Constituição Cidadã, porque houve realmente uma enorme participação da sociedade na sua elaboração. Nós tínhamos inclusive uma frase, que era nosso slogan, que dizia: Constituinte sem povo não cria nada de novo. Nesse trabalho é que surgiu uma das emendas populares que foram apresentadas, foi exatamente sobre a iniciativa popular de lei, criando o plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei. Então, em 88, quando foi promulgada, ficou esse instrumento à disposição, eu pude me engajar de novo nessa temática 10 anos depois, né? Em 98, em que nós lançamos uma primeira iniciativa popular de lei. Houve uma anterior sobre a questão da habitação, mas que essa anterior entrou e ficou tramitando na Câmara ainda, tramitou 17 anos. Agora, essa de 98 já entrou e nós já tendo aprendido com a outra, que não podia deixar dormir lá na Câmara a coisa, precisaria continuar trabalhando em cima, precisaria acompanhar. Então, na de 98 já foi especificamente para mudar já a lei eleitoral mesmo, em torno de um dos escândalos brasileiros, que é a compra de votos de eleitores, utilização da pobreza, da carência, da dificuldade das pessoas para captar o voto delas, a troco de favores, e com isso ser eleito. Isso é uma prática que era muito disseminada no Brasil, continua sendo usada, mas era naquele tempo escandalosamente usada, a tal ponto que os próprios eleitores achavam que a nossa lei não era tão boa, porque a eleição, já que eles não confiavam absolutamente em político nenhum, a eleição era pelo menos o momento que eles podiam arrancar alguma coisa deles, né? Arrancar um favorzinho, porque depois sabiam que iriam ser esquecidos mesmo. Então, mesmo na área popular, havia resistências a que a gente apresentasse esse projeto, que fazia o quê? Quem tenta comprar votos ou compra votos, ou mesmo tenta comprar votos, se torna, perde o seu registro de candidato. Era uma lei muito simples em torno disso. Já era crime fazer isso na lei eleitoral vigente, só que como crime tinha que passar pelo processo penal. Então, os pouquíssimos casos de gente que foi denunciada por causa disso, o sujeito levava 10, 15 anos respondendo ao processo, cumpriu o mandato, era eleito de novo no segundo mandato com o mesmo procedimento e tocava o bonde para frente. Então, a lei foi para fazer o quê? Para mudar esse pequeno detalhe. Se for comprovado que a pessoa comprou o voto ou tentou comprar um voto, o juiz de primeira instância, onde ele está registrado, já pode cassar o registro de candidato. Então, foi o primeiro e nós tínhamos já nessa altura, se na Constituinte, para as emendas populares, os congressistas tinham colocado que precisaríamos de 30 mil assinaturas para levar uma emenda, porque eles achavam que a gente não ia conseguir nunca 30 mil assinaturas, eles, quando viram que nós tínhamos conseguido 12 milhões em 120 emendas, puseram, então, não, agora é 1% do eleitorado, que naquela altura significava 1 milhão de assinaturas. Levou 1 ano e meio para fazer chegar lá, mas conseguimos e levamos. E foi tão forte o impacto e depois com o trabalho em cima lá, ficar dia a dia, cotidianamente, sentar praça no Congresso de todos que estão envolvidos nesse processo, que nós conseguimos aprovar em 7 semanas, foi um recorde, essa lei da corrupção eleitoral.